Olá, eu sou o chefe Gabriel Lourenço. Vou mostrar para você agora o forno combinado programável Victory na função cocção noturna, que é uma ferramenta que ajuda principalmente em cozimentos longos a você adiantar esse processo durante a noite para chegar de manhã e o alimento está pronto ou pelo menos semi-pronto. Nós vamos utilizar um pedaço de carne como exemplo. Basicamente a cocção noturna ela é a mesma programação de qualquer outra função, só que a gente acrescenta dois parâmetros. Um é a hora e a temperatura que ela vai começar a cozinhar e o outro é a temperatura de conservação. Essa é bem importante, porque da hora que a gente abandonou, vamos dizer assim, o nosso forno até a hora que a gente vai retornar, ele vai ter que ter uma temperatura interna. Essa temperatura se chama temperatura de conservação. Então a gente vai ajustar para que ela fique esperando nesse tempo até dar o start da cocção. Então geralmente utiliza-se essa temperatura de conservação como cocção também. No exemplo da nossa carne, nós vamos deixá-la a 120 graus até a hora de começar a cozinhar de manhã. E aí de manhã então ela entra no modo 200 graus a seco para caramelizar e fazer a finalização por fora. Então vamos colocar aqui dentro. Eu posso inclusive dar uma selada nela antes, é o caso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma cocção a seco por alguns minutos para selar essa carne e depois colocá-la na conservação. Para selar a gente vai utilizar uma temperatura bem alta, no caso 270. Então agora a nossa carne está selada, nós vamos programar a cocção noturna. Então eu vou deixar a 70 graus, que é uma temperatura boa para a gente tendo uma quebra de fibra e essa carne se tornar uma carne de panela, né? Uma carne que está desmanchando depois. E vou programar a cocção então pela manhã, quando chegar, ou na hora do almoço, próximo do almoço, a 180 graus para ela voltar e dar uma caramelizada e esquentar e a gente poder servir. Vamos lá então. A gente começa com cocção noturna. A função, quando a gente retornar, vai ser a função seca mesmo. O tempo, como ela vai estar já a 70 graus, ela vai estar quente, em 20 minutos ela vai estar pronta. E a temperatura vai ser de 200. 200 tá bom para ela dar uma caramelizada na volta. Hora de início. Então a gente vai programar às 11h30, supondo que a gente vai servir ao meio-dia. Aí aqui que está o ponto-chave, temperatura de conservação, como eu disse antes, 70 graus, é uma temperatura bacana. E aqui ela está pronta para cozinhar. A gente vai dar o start. Ele entrou no modo conservação, ele vai ajustar a temperatura para o 70 e vai manter esse 70 até a hora que a gente combinou aqui, de 11h30, ele retornar e caramelizar. Então tá aí uma alternativa muito bacana para você poder adiantar seus processos, principalmente os de longa cocção, durante a noite ou até mesmo durante o dia, para servir à noite e já tá com o preparo adiantado, certo? Esse foi o nosso demonstrativo do modo de cocção noturna. Então acesse o nosso site e siga nossas redes sociais para maiores informações.